vamos começar falando sobre crase. Existem muitas regras para o uso de crase, mas nós já mostramos uma regra essencial, que é a substituição do termo feminino por um masculino equivalente. Mas hoje eu quero mostrar a vocês a crase com os pronomes demonstrativos aquele, aquela e aquilo. Quando que eu uso crase nessas situações? Certamente você já teve dúvida ao usar ou não a crase com aquele, aquela, aquilo, né? Aquele, aquilo, aquela. Quando que você usa crase nesses casos? Veja, crase é a ocorrência de dois As, é um fenômeno de fusão de dois As. Um A é obrigatoriamente a preposição. Obrigatoriamente um A é preposição. O outro A pode ser o artigo A, pode ser o demonstrativo A, ou então pode ser a própria letra A, porque começam as palavras aquele, aquela e aquilo. Então, nós temos dúvida nesses casos, por quê? Porque a pessoa fica procurando um substantivo feminino e nem sempre encontra esse substantivo feminino. Mas como que pode ocorrer crase, por exemplo, com aquele, se aquele é uma palavra masculina? Porque se houver preposição A e mais o outro A da palavra aquele, crase. Como você sabe se cabe crase ou não? Eu vou dar exemplos práticos aqui para que você possa entender melhor. Eu formulei algumas frases aqui, né? Vou colocá-las aqui só para me orientar, né? Colocar frases aqui para nós podermos mostrar para vocês como usar a crase em situações como essa. Veja só, eu digo assim, aquele menino não conheço. Num caso como este, se você não sabe a regência do verbo conhecer, um procedimento adequado, prático, direto, para saber se cabe crase ou não, é substituir, tirar a palavra aquele e deixar só o substantivo masculino, menino. Você vai dizer, o menino não conheço. Se você diz, o menino eu não conheço o menino, então é impossível a crase. Veja que não houve preposição. Você não diz não conheço ao menino. Você diz não conheço o menino não conheço. Então sem crase. Agora, se você disser assim, aquele menino, não restam opções. Se você disser aquele menino, não restam opções. Veja, neste caso aqui, o procedimento adequado é você observar que cabe a preposição para. Se você colocar a palavra para junto com aquele, é cabível. Você diz assim, para aquele menino, veja que é possível você colocar a palavra para antes de aquele. Para aquele menino, não restam opções. Portanto, aquele menino, não restam opções, crase obrigatória. Veja, se você ainda tem dúvida, e como fica a questão da regência, professor? Você diz assim, não restam opções a aquele menino, ou seja, restam opções para aquele menino. Então, se você tirasse também, no caso, por exemplo, tirasse a palavra aquele, você diria ao menino, não restam opções ao menino. E uma coisa importante também, aproveitando aqui a concordância, não restam opções. Opções é o sujeito. Sujeito, plural, verbo no plural. Nós temos a mania de dizer não resta opções. Nós temos a mania de dizer não adianta essas discussões. Errado. Não adiantam essas discussões. Não restam opções. Faltam 20 minutos. Sujeito plural, verbo no plural, né? Mas a preocupação aqui é com a crase. Não sei se vocês compreenderam. Vejam que neste caso você diria ao menino não restam opções, ou então para aquele menino não restam opções. Portanto, crase obrigatória. Mas você não vai dizer ao menino não conheço. Você diz o menino eu não conheço o menino. Veja que neste caso o A é apenas a letra A da palavra aquele. No segundo caso, o A é preposição A mais o A da palavra aquele. Como é que você sabe que houve preposição A? Você pode substituir por para. Para aquele menino não restam opções. Deixe-me dar outro exemplo aqui. Eu digo assim, as pessoas costumavam falar mal de mim, mas eu nunca dei importância àquilo. As pessoas costumavam falar mal de mim, mas eu nunca dei importância àquilo. Veja que você pode dizer, nunca dei importância
para aquilo. Veja que cabe a preposição para antes da palavra aquilo. Portanto, crase obrigatória. Eu nunca dei importância àquilo, nunca dei importância para aquilo. Perceberam isso? Então, sempre que você tiver dúvida, use esse procedimento. Veja se cabe a palavra para. Coube, crase. Veja se cabe ao, antes da palavra masculina. Coube, crase, diante de aquele, aquela, aquilo. Eu digo assim, retornei àquele escritório. Retornei àquele escritório. Veja, vamos usar o procedimento do para. O verbo retornar não rege exatamente a preposição para, mas caberia. Retornei para aquele escritório. Então cabe. Além disso, veja que você diz retornei ao escritório. Veja que se você diz retornei ao escritório, então retornei àquele escritório com crase. Perceberam? Quem retorna, retorna a, mais o a da palavra aquele, crase. Então, perceberam isto? Para nós sabermos se cabe crase ou não, diante de aquele, aquela, aquilo, um procedimento prático é verificar se cabe a preposição para, coube, crase. Outro procedimento é ver se cabe ao, diante do masculino, coube, crase. Não coube ao, coube apenas o, não há crase. Deixe-me colocar mais uma frase aqui. Se eu disser assim, fiz alusão àquela secretária. Veja que você diz, fiz alusão àquela secretária, aqui não cabe a preposição para de jeito nenhum. Fiz alusão àquela secretária, mas é crase, é com crase. Por que é com crase? Porque neste caso é regência nominal, regência da palavra alusão. Você vai dizer, mas por favor, professor, regência nominal para mim não faz sentido nenhum. Então vamos mostrar para vocês de forma prática. Veja, primeiramente, secretária é um termo feminino. Substitua o termo secretária por um equivalente masculino, por exemplo, secretário. E verifique se cabe ao, tirando a palavra aquele. Você diz, fiz alusão ao secretário. Então, se eu fiz alusão ao secretário, eu fiz alusão à secretária com crase e fiz alusão àquela secretária com crase. Quem faz alusão a, mais o a da palavra aquela, crase. Então, é o procedimento prático para verificar se cabe crase ou não. Qual o procedimento? Substitua o termo feminino por um correlato masculino. Tire a palavra aquela, ou aquele, né? Se couber ao diante do masculino, crase diante do feminino. Então você pode usar o procedimento da preposição para, nem sempre é cabível a preposição para, mas a substituição por ao é infalível também. Deixe-me ver só mais uma frase aqui. Eu digo assim, cheguei àquele barco e vi aquela moça. Só mais esta frase aqui. Eu digo assim, cheguei àquele barco e vi aquela moça. Veja, eu cheguei àquele barco e vi aquela moça. Na primeira ocorrência, crase. Na segunda, não. Você vai dizer estranho, né? Com masculino, crase. Com feminino, não. Mas aqui não é questão de masculino, feminino. Questão de regência. Veja que quem chega, chega a. Preposição a, mais o a da palavra aquele, crase. Houve dúvida? Use o procedimento prático. Substitua tire a palavra aquele e coloque ao. Veja, cheguei ao barco. Se eu cheguei ao barco, eu cheguei àquele barco com crase. Mas veja que eu digo, eu vi aquele rapaz. Veja que eu vi aquela moça, você vai dizer, eu vi o rapaz. Se eu vi o rapaz, eu vi a moça, vi aquela moça sem crase. O verbo ver é transitivo direto. Quem vê, vê alguém, vê algo. Mas quem chega, chega a. O verbo chegar pede a preposição a. Então eu cheguei àquele barco, crase. Eu cheguei ao barco, mas eu vi aquela moça sem crase. Eu vi o rapaz. Perceberam isso?